Você é um médico de verdade no Palácio de Madrid, e estamos em 1834. O rei faleceu, mas sua missão ainda está longe de ser concluída. Você foi chamado para os aposentos privados do falecido Ferdinando II para uma tarefa tão estranha e sem precedentes que faz você duvidar de sua própria sanidade. Diante de você, a rainha regente, Maria Cristina, com lágrimas nos olhos, apresenta um pedido que arrepia a espinha. Suas mãos tremem enquanto você se aproxima da cama onde o corpo de Ferdinando repousa. Mesmo em sua morte, o homem que aterrorizou a Espanha por 2 décadas parece zombar de você do outro lado. Porém, não é seu rosto que chama sua atenção, mas sim o que está escondido sob os lençóis de seda. A peculiaridade que marcou seu reinado, assim como sua crueldade, paranoia e traições, a monstruosidade anatômica que os historiadores sussurrariam ao longo dos séculos, mas nunca se atreveriam a registrar em suas obras oficiais. Ferdinando, o 7º membro, um atributo grotescamente desproporcional e estranhamente formado, que era simultaneamente a fonte de sua mais profunda vergonha e seu orgulho mais distorcido. Ao dar início ao processo de conservação, sua mente vagueia para as histórias que ecoavam pelos corredores do palácio. Contos de almofadas especiais, de esposas em desespero, de tentativas frustradas de gerar um herdeiro, tudo isso sob a cruel piada da natureza. Você percebe que não está apenas preservando carne e sangue, mas sim a manifestação física de um reinado que era ele mesmo deformado, desmedido e, em última análise, devastador para tudo ao seu redor. Antes de mergulhar nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você aprecia aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar em curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo, me contando de onde você está ouvindo. É fascinante estarmos explorando essas histórias antigas juntos, conectados por nossa curiosidade em diferentes partes do mundo, atravessando o tempo e o espaço. Para entender Ferdinando VII, é imprescindível reconhecer que ele nasceu sob uma maldição, não por magia ou castigo divino, mas pelo legado tóxico de séculos de endogamia real. Os Habsburgos e Bourbons espanhóis se dedicaram a unir primos com primos, tios com sobrinhos, criando um pesadelo genético que resultou em instabilidade mental e deformidades físicas. Ferdinando emergiu dessa linhagem contaminada como uma verdadeira encarnação da decadência da monarquia. Nascido no Palácio de El Escorial em 14 de outubro de 1784, ele era fruto da união de Carlos IV e Maria Luísa de Parma, um casal cujo casamento era, por sua vez, um arranjo entre primos de primeiro grau. A sorte genética já estava manipulada desde o início, e Ferdinando pagaria por isso da maneira mais íntima e humilhante possível. À medida que transitava da infância para a adolescência, ficou evidente que a natureza lhe pregou uma cruel piada. Seu membro começou a se desenvolver de formas que desafiavam a compreensão médica. Durante sua adolescência, os médicos da corte já falavam em sussurros sobre a anomalia real, um membro tão colossal e estranhamente moldado que parecia quase alienígena em suas proporções. Registros médicos da época, escondidos em arquivos do Vaticano por séculos, descrevem o atributo de Ferdinando com termos clínicos que, mesmo assim, transmitem o horror de sua condição. Um médico chegou a escrever: Sua Alteza Real é acometida por um membro de dimensões tão extraordinárias e forma peculiar que relações íntimas podem se revelar desafiadoras. Outro foi ainda mais direto. O membro do príncipe se assemelha a um taco de bilhar, fino como a cera de um teto na base, robusto como o punho de um homem na extremidade, e longo o suficiente para ser usado como uma bengala.
O impacto psicológico sobre o jovem Fernando foi devastador. Em uma época em que a anatomia masculina era avaliada pelos critérios clássicos gregos, onde o menor era visto como mais sofisticado e aristocrático, o membro volumoso de Fernando o rotulava como um verdadeiro monstro da natureza. Aquilo que homens contemporâneos poderiam invejar se transformou em uma fonte de intensa vergonha para o futuro rei da Espanha. A infância de Fernando se tornou uma verdadeira lição de disfunção que teria quebrado um indivíduo mais forte, mas em seu lugar moldou um tirano. Seu pai, Carlos IV, era indeciso e preferia a caça à governança. Sua mãe, Maria Luísa, era uma mulher de desejos vorazes que não escondia seu relacionamento com Manuel de Godoy, o governante de fato da Espanha. O jovem Fernando assistia a essa humilhação diária, absorvendo ensinamentos sobre poder, traição e a fragilidade da confiança. No entanto, foi sua anormalidade física que realmente definiu seu caráter. A corte murmurava sobre a condição do príncipe. Os servos trocavam risadas por trás das mãos. Os cortesãos faziam piadas sutis, enquanto os diplomatas estrangeiros reportavam a seus superiores sobre a vergonha que era a Espanha. Desde cedo, Fernando percebeu que era objeto de chacota, que sua verdadeira essência era uma fonte de divertimento para os outros. Essa humilhação gerou um profundo e corrosivo ressentimento que mais tarde se manifestaria em seu tratamento do próprio país. Ele começou a enxergar zombarias em todos os lugares, nos respeitosos acenos de seus súditos, nos endereços formais de seus tutores, nos sorrisos ensaiados de noivas em potencial. Sua paranoia, embora intensa, não era totalmente infundada. As pessoas realmente riam dele, mas nem sempre pelos motivos que ele pensava. Os educadores do príncipe notaram mudanças inquietantes em seu comportamento ao entrar na adolescência. Ele se tornara mais reservado, vingativo e cruel com aqueles que o cercavam. Os servos que o desagradassem poderiam ser demitidos, ou até pior. Fernando estava aprendendo a usar o poder de sua posição para compensar a impotência que sentia em relação ao seu corpo. Um incidente em particular, registrado nas memórias de um capelão da corte, revela a escuridão que crescia na alma de Fernando, quando um jovem pajem entrou acidentalmente em seu quarto enquanto ele se trocava. Não apenas o dispensou, ordenou que chicoteassem o garoto e exilassem sua família de Madrid. A mensagem era clara: ninguém poderia ser testemunha da vergonha do príncipe e sair impune. Quando Fernando chegou à idade de se casar, o verdadeiro alcance de seu desafio anatômico se tornou evidente para os médicos reais. O doutor Francisco Flores, médico pessoal do rei, deixou notas confidenciais que oferecem um vislumbre perturbador da condição de Fernando. O membro de Sua Majestade, escreveu Flores, apresenta uma configuração muito incomum. A base mede não mais que a largura do polegar de um homem, mas se expande para uma circunferência que desafia a proporção natural. Seu comprimento supera qualquer espécime humano documentado, chegando perto de 25 centímetros em seu estado normal e crescendo consideravelmente mais quando excitado. O mais alarmante é a curvatura peculiar e a presença de aparentes crescimentos de tecido adicionais que não parecem ter função biológica alguma. As implicações para o futuro de Fernando como marido e pai eram imediatamente evidentes. Relações íntimas normais seriam inviáveis sem uma intervenção médica significativa e equipamentos especializados. Os artesãos da corte foram discretamente contratados para elaborar o que chamavam, de forma eufemística, de ajudas matrimoniais. Eram almofadas e suportes especialmente desenhados para permitir que Fernando tivesse relações sexuais, sem provocar ferimentos sérios em suas futuras esposas. Contudo,
os desafios físicos eram apenas uma parte do dilema. A condição de Fernando trazia consequências psicológicas que transcendiam o ato íntimo. Ele desenvolveu uma obsessão por poções e elixires que prometiam restaurar sua anatomia ou potencializar sua fertilidade. Alquimistas da corte e médicos de fora foram secretamente convocados para Madrid, cada um prometendo curas milagrosas que, inevitavelmente, falhavam. O príncipe desperdiçou fortunas em remédios enganosos, experimentou misturas que continham chifre de rinoceronte moído, pérolas em pó e ervas raras, todas supostamente capazes de regular sua essência real. Algumas poções visavam reduzir seu membro a proporções normais, enquanto outras prometiam aumentar sua virilidade, apesar de sua forma incomum. Todas se mostraram ineficazes. A desilusão de Fernando o tornava um alvo fácil para golpistas e fraudes. Em 1802, ele se casou com sua prima, a princesa Maria Antônia de Nápoles e Sicília. O matrimônio foi arranjado quando ambos ainda eram adolescentes, e Maria Antônia chegou a Madrid cheia de sonhos românticos a respeito de seu futuro esposo. Ela ouvira que ele era conhecido como o Desejado por alguns de seus apoiadores e imaginava-se unindo-se a um príncipe de contos de fadas. A cerimônia foi esplêndida, digna da união de duas casas reais, com a catedral ressoando em música e as ruas de Madrid vibrando com celebrações, enquanto o jovem casal parecia o par real perfeito. Maria Antônia, bonita e inteligente, estava genuinamente animada com sua nova vida. Fernando, por sua vez, apresentava-se quase normal em público, sendo charmoso, atencioso e adequadamente romântico. Mas casamentos reais têm suas complexidades, e as noites de núpcias revelam a verdade. O primeiro sinal de problemas surgiu quando o valete de Fernando se dirigiu às damas de companhia de Maria Antônia com um pedido peculiar. Era necessário fazer preparativos especiais para o quarto nupcial. Equipamentos que as damas não compreendiam foram trazidos, mas foram assegurados como algo habitual para casais reais. Almofadas sob medida, frascos de óleos e essências, além de instrumentos que pareciam mais médicos do que românticos, foram providenciados. Maria Antônia, ingênua e protegida como muitas noivas reais de sua época, não entendeu nada daquilo. Sua educação, rigorosamente religiosa, focava em línguas, música e etiqueta da corte, e as realidades da vida matrimonial foram explicadas a ela da forma mais vaga possível por mulheres mais velhas e nervosas, que, elas mesmas, conheciam pouco sobre os desafios específicos que ela estava prestes a enfrentar. Quando Fernando entrou no quarto nupcial, a visão do corpo nu de seu marido fez Maria Antônia entrar em histeria. Uma dama de companhia, escrevendo anos depois, descreveu a cena. Sua Majestade começou a gritar como se tivesse encontrado o próprio diabo. Ela se encostou na parede, apontando e gritando: "Monstro! Monstro!", até que temêssemos por sua sanidade. O membro de Fernando, descrito por testemunhas como assemelhando-se a um grande porrete com um cabo fino, era muito diferente do que a princesa ingênua havia imaginado. O tamanho colossal a aterrorizou, mas foi a forma estranha, a maneira como se curvava e retorcia, os crescimentos peculiares ao longo do comprimento e a aparência quase alienígena de todo o aparato que realmente a fez perder a compostura. O que se seguiu foi menos uma noite de núpcias romântica e mais um procedimento médico. Os médicos especialmente capacitados de Ferdinand foram convocados para informar a princesa aterrorizada sobre o que seria exigido dela. As almofadas personalizadas foram dispostas, os óleos aplicados, e um processo teve início que se assemelhava mais a uma cirurgia do que a um ato de amor. Documentos contemporâneos, escondidos em correspondências privadas entre os médicos da corte,
relatam uma cena de disfunção quase surreal. Ferdinand necessitava de uma almofada projetada para acomodar seu membro avantajado, prevenindo lesões durante os momentos íntimos. Mesmo contando com esses recursos, o processo foi tão traumático para Maria Antônia que ela necessitou de Ildinum para suportá-lo. O impacto psicológico sobre ambos os cônjuges foi devastador. Ferdinand, já inseguro e paranoico em relação à sua condição, tornou-se ainda mais distorcido ao perceber o evidente desgosto da esposa. Enquanto isso, Maria Antônia desenvolveu o que os psicólogos contemporâneos reconheceriam como um trauma sexual severo. Ela começou a aumentar gradualmente as doses de Lardinum, eventualmente tornando-se dependente da substância como uma forma de escapar do horror de suas obrigações matrimoniais. Suas tentativas de conceber se transformaram em um pesadelo ritualizado que se repetia com trágica frequência. Ferdinand chamava seus médicos, que preparavam a câmara com seu equipamento especializado. Maria Antônia recebia uma dose adequada de Lodum para torná-la submissa, mas não catatônica. O procedimento acontecia com precisão clínica, após o qual ambos se retiravam para alas separadas do palácio, a fim de se recuperar de seu sofrimento. Com os meses se transformando em anos sem uma gravidez bem-sucedida, o desespero de Ferdinand atingiu novos patamares. Ele se convenceu de que o claro desgosto da esposa estava de alguma forma impedindo a concepção e começou a testar métodos cada vez mais estranhos para superar o que via como uma fraqueza feminina. Registros da corte mostram que Ferdinand ordenou a confecção de restrições especiais para manter Maria Antônia na posição durante seus encontros íntimos, evitando que ela se afastasse ou expressasse repúdio. Esses dispositivos de couro e seda foram feitos pelos mesmos artesãos que confeccionavam as celas e equipamentos de caça do rei, o que adicionou uma camada particularmente perturbadora ao ambiente real. O rei também se tornou obcecado em cronometrar seus encontros com base em mapas astrológicos e ciclos lunares. Ele consultou astrônomos, astrólogos e até praticantes de artes mais sombrias, que prometeram alinhar as estrelas em favor da concepção real. O palácio se transformou em um refúgio para charlatães que vendiam poções de fertilidade, amuletos mágicos e rituais que prometiam superar a maldição da anatomia deformada de Ferdinand. Um episódio especialmente desesperado envolveu a consulta de Ferdinand com um místico errante que afirmava ser do Oriente. Este suposto sábio convenceu o rei de que a forma incomum de seu membro era, na verdade, um sinal de bênção divina, que ele estava agraciado com a vara do dragão e que apenas precisava dos rituais corretos para desbloquear seu potencial de fertilidade. Durante 3 meses, Ferdinand submeteu a si mesmo e a esposa a cerimônias estranhas que envolviam incenso, cantos e posições que supostamente eram baseadas em textos antigos chineses. Em 2 ocasiões, milagrosamente, Maria Antônia conseguiu engravidar. A corte explodiu em alegria. A confiança de Ferdinand disparou, e a Espanha prendeu a respiração, aguardando o nascimento de um herdeiro ao trono. Mas ambas as gestações culminaram em abortos devastadores, deixando o casal real mais traumatizado do que nunca. O primeiro aborto espontâneo registrado em 1804 aconteceu no 4º mês de gestação. Os médicos da corte atribuíram essa tragédia ao estresse excessivo que afetou a frágil saúde de Sua Majestade. O que realmente queriam dizer, mas não podiam declarar abertamente, era que a anomalia anatômica de Fernando tornava o ato sexual tão doloroso que o corpo de Maria Antônia não conseguia sustentar a gravidez até o fim. O segundo aborto espontâneo, em 1805, foi ainda mais devastador. Desta vez, Maria Antônia levou a criança quase até o final da gestação, mas acabou perdendo-a
em um parto tão complicado e sangrento que quase lhe custou a vida. A rainha nunca se recuperou completamente dessa experiência, e seu vício em Lordinham se intensificou, transformando-a em uma sombra do que já fora nos 2 anos seguintes. A reação de Fernando a essas tragédias expôs as verdadeiras facetas de seu egoísmo e crueldade. Ao invés de demonstrar empatia pelo sofrimento da esposa, ele se convenceu de que ela estava, de alguma forma, sabotando suas chances de ter um herdeiro. Ele a acusou de se envolver com substâncias que poderiam prevenir a gravidez, de se mover de maneiras que causariam perdas gestacionais e de nutrir simpatias liberais secretas que a tornavam relutante em dar à Espanha um herdeiro católico. Essas insinuações, sussurradas pelos corredores do palácio, destruíram o que restava da saúde mental de Maria Antônia. Ela começou a crer que estava de fato amaldiçoada, que seu corpo rejeitava a semente de Fernando por causa de algum pecado oculto ou desagrado divino. Seus últimos meses foram marcados por quase constante oração, implorando perdão por erros que não conseguia identificar e culpas que nunca cometeu. Quando Maria Antônia faleceu em maio de 1807, aos apenas 21 anos, a causa oficial foi apontada como febre e complicações ligadas à sua saúde delicada. Contudo, a verdade era muito mais sombria. Ela havia, essencialmente, sucumbido ao desespero, com corpo e mente devastados por anos de trauma sexual, dependência de drogas e abuso psicológico. Mesmo na morte, Maria Antônia não conseguiu escapar do mundo distorcido da paranoia de Fernando. Rumores começaram a surgir imediatamente, sugerindo que ela havia sido envenenada, não por adversários políticos, mas pelo próprio Fernando, que estava cansado de suas falhas como esposa e desejava recomeçar com uma nova parceira que pudesse dar-lhe um herdeiro. Esses rumores foram alimentados pela morte suspeita do farmacêutico do palácio, encontrado sem vida em suas câmaras poucos dias após a morte de Maria Antônia. Ele deixara uma carta enigmática que foi imediatamente confiscada pelos agentes de Fernando e nunca mais vista. Alguns afirmaram que a carta continha confissões sobre venenos dados à rainha. Outros acreditavam que ela revelava a verdadeira natureza da condição médica de Fernando e as exigências impossíveis impostas à sua esposa. O comportamento de Fernando após a morte de Maria Antônia foi bastante revelador. Enquanto ele demonstrava o luto apropriado em público, em privado parecia quase aliviado. Em questão de semanas, ele já buscava potenciais segundas esposas, especialmente mulheres que já tinham demonstrado sua fertilidade em casamentos anteriores. Enquanto isso, os médicos do rei se esforçavam para desenvolver novos tratamentos para sua condição, pois, caso Fernando se casasse novamente, precisavam encontrar formas de tornar as relações íntimas menos traumáticas para suas futuras parceiras. Isso levou a alguns dos experimentos médicos mais peculiares da história. À medida que os médicos se esforçavam para desenvolver inovações nas ajudas matrimoniais e aperfeiçoar técnicas cirúrgicas que pudessem moldar a anatomia de Ferdinand, ele se aproximava de seu segundo casamento. Nesse período, seu caráter já apresentava as características distorcidas que o tornariam um dos monarcas mais detestados da história. O trauma de seu primeiro matrimônio, aliado a profundas inseguranças sobre sua condição física, havia criado um homem incapaz de estabelecer conexões humanas verdadeiras ou de demonstrar empatia. Ferdinand passou a enxergar os outros não como indivíduos com emoções e necessidades, mas como instrumentos para seu prazer ou como obstáculos a serem eliminados. Sua primeira esposa foi vista como uma ferramenta que não funcionou como esperado e, portanto, descartada. Seus súditos se tornaram instrumentos para sustentar seu poder e alimentar seu ego. Qualquer um que se opusesse a ele
era considerado um empecilho a ser destruído. As interações do príncipe com a equipe do palácio revelavam seu crescente sadismo. Ele começou a explorar os limites de seu poder, emitindo ordens cada vez mais arbitrárias e cruéis. Os servos que acidentalmente o vissem nu não apenas eram dispensados, mas muitas vezes desapareciam completamente. Já os guardas que não mantinham sigilo absoluto sobre os aposentos reais eram enviados para as fronteiras mais perigosas do império em ruínas da Espanha. Ferdinand também desenvolveu uma obsessão com a ideia de que as pessoas riam dele às suas costas. Essa desconfiança não era totalmente infundada, pois realmente comentavam sobre sua condição. No entanto, sua resposta era desproporcional e cada vez mais violenta. Ele começou a elaborar listas de suspeitos de zombaria e planos complexos de vingança que pretendia executar assim que tivesse poder suficiente. Em 1807, Ferdinand se tornou o foco de uma conspiração intrincada envolvendo alguns dos nobres e oficiais militares mais influentes da Espanha. Esses homens viam o príncipe como o meio para derrubar o fraco governo de Carlos IV e seu ministro desprezado, Manuel de Odói. O que não perceberam foi que se uniam a um homem cuja disfunção sexual havia gerado um transtorno de personalidade que se mostraria mais perigoso do que a incompetência que pretendiam substituir. Os conspiradores se autodenominaram fernandinos e trabalharam arduamente para promover a imagem de Ferdinand como Lesiardo, o desejado. Espalharam propaganda sobre sua inteligência, patriotismo e seu potencial como um rei reformista que restauraria a Espanha à sua antiga glória. Porém, o que ocultavam era a crescente percepção da instabilidade psicológica de Ferdinand e seu comportamento cada vez mais perturbador em relação a qualquer um que o desafiasse. A conspiração atingiu seu auge em outubro de 1807, com a chamada Conspiração Elascoral, quando Ferdinand foi flagrado arquitetando a derrubada de seu próprio pai com a ajuda de Napoleão Bonaparte. Ao descobrir o plano, a reação de Ferdinand expôs tanto sua covardia quanto sua total deslealdade, até mesmo com seus co-conspiradores. Em vez de apoiar aqueles que arriscaram tudo por ele, Ferdinand imediatamente entregou todos, jogando-os sob as rodas da carruagem metafórica, fornecendo confissões detalhadas sobre cada aspecto da conspiração, nomeando todos os envolvidos e implorando perdão a seus pais. Enquanto seus aliados enfrentavam prisão e exílio, essa traição estabeleceu um padrão que marcaria todo o reinado de Ferdinand. Ele utilizaria as pessoas para alcançar seus próprios fins, descartando-as assim que isso se tornasse vantajoso. Enquanto as intrigas políticas de Fernando se desenrolavam, sua saúde seguia em declínio. Os médicos da corte perceberam que sua condição se agravava, com seu membro aumentando e alterando sua forma, apresentando novas anomalias que tornavam as relações íntimas ainda mais complicadas. Alguns especialistas em história médica sugerem que Fernando poderia ter padecido de uma condição rara, conhecida como megalóis, um distúrbio hormonal que faz com que a anatomia masculina continue a crescer na idade adulta. Independentemente da explicação médica, as consequências práticas eram evidentes. Para gerar um herdeiro, Fernando necessitava de assistentes cada vez mais habilidosos e esposas cada vez mais submissas. Essa consciência levou a um dos aspectos mais perturbadores de seus casamentos futuros: a escolha deliberada de mulheres que poderiam ser manipuladas psicologicamente ou coagidas fisicamente a cumprir suas exigências. Nesse ínterim, os artesãos do palácio tornaram-se especialistas em criar dispositivos matrimoniais cada vez mais complexos. Seus ateliês, ocultos nas profundezas da residência real,
assemelhavam-se a uma estranha combinação de laboratório médico e câmara de tortura. Desenvolveram almofadas ajustáveis, dispositivos de contenção e uma variedade de instrumentos projetados para facilitar os encontros sexuais de Fernando, ao mesmo tempo em que minimizavam o dano físico a seus parceiros. Esses artesãos eram obrigados a manter absoluto sigilo, e Fernando tomou providências para garantir que seu silêncio fosse assegurado por meio de generosas compensações e ameaças aterrorizantes. Vários desses profissionais foram encontrados mortos em circunstâncias enigmáticas, alimentando rumores de que Fernando os havia mandado silenciar para evitar que a verdadeira natureza de seu trabalho fosse revelada. Quando Napoleão invadiu a Espanha em 1808, forçando Fernando a abdicar, ele se viu em uma situação humilhante. Não apenas havia perdido sua coroa, mas agora era um prisioneiro, cujo captor estava, sem dúvida, ciente de sua vergonhosa condição médica. A inteligência francesa possuía extensos arquivos sobre a família real espanhola, e a anomalia de Fernando, sem dúvida, fazia parte das informações coletadas. Os 6 anos em que Fernando esteve cativo no Château de Valence foram marcados por constantes experimentações médicas, enquanto médicos franceses estudavam sua condição com curiosidade científica. Liberados das limitações do protocolo real, que restringia seus colegas espanhóis, esses médicos conduziram exames e tratamentos que se aproximavam da tortura em sua meticulosidade. Relatórios médicos franceses, encontrados nos arquivos napoleônicos séculos depois, oferecem a descrição clínica mais detalhada da condição de Fernando já registrada. Eles descrevem um órgão sexual tão grande e deformado que parecia pertencer a uma entidade mitológica, em vez de a um rei humano. Os médicos franceses especulavam que a condição de Fernando resultava da combinação de múltiplos distúrbios genéticos em um único indivíduo, formando o que eles chamaram de uma tempestade perfeita de disfunção anatômica. Durante seu cativeiro, Fernando também recebeu notícias de diversos nobres e líderes militares espanhóis empenhados em sua restauração. A ironia era profunda. Homens valentes estavam morrendo em trincheiras lamacentas e passagens montanhosas para restaurar um rei cuja principal preocupação era encontrar novas maneiras de lidar com sua disfunção sexual e assegurar um herdeiro para perpetuar sua linhagem amaldiçoada. Ferdinand passou seus anos de exílio redigindo longas missivas para diversas casas reais europeias, em busca de noivas que aceitassem suas condições singulares. Essas cartas, escritas à mão, revelam um homem completamente alheio ao sofrimento de seu povo, obcecado apenas por suas próprias questões pessoais. Enquanto a Espanha se consumia em chamas, Ferdinand planejava sua próxima noite de núpcias. Quando retornou à Espanha em 1814, as multidões que o acolheram eram algo sem precedentes na Europa. Eles lançavam flores, choravam de alegria e se ajoelhavam à passagem de sua carruagem. Crianças que nasceram durante a guerra tiveram seu primeiro olhar sobre o rei por quem seus pais lutaram e morreram. As pedras de Madrid pareciam vibrar de celebração. Ferdinand sorriu e acenou de sua carruagem, mas sua mente já estava presa a preocupações mais pessoais. Sua prioridade não era governar a Espanha ou recompensar aqueles que lutaram por sua volta, mas encontrar uma nova esposa que pudesse finalmente lhe dar o herdeiro que tanto desejava. O retorno do rei também sinalizou o início do que os historiadores chamam de década ominosa. No entanto, a verdadeira ominosidade não se resumia apenas à tirania política de Ferdinand, mas também às suas tentativas cada vez mais desesperadas e estranhas de cumprir seu dever real de gerar descendentes. Sua disfunção sexual entrelaçava-se com sua disfunção política
criando um governante cujas inadequações pessoais se refletiam em catástrofes nacionais. O primeiro ato de Ferdinand como rei restaurado foi encomendar um novo conjunto de auxiliares conjugais, encomendados aos melhores artesãos da Europa. Ele enviou emissários para a Alemanha, Itália e até para o Império Otomano, em busca de especialistas na criação de dispositivos para circunstâncias reais delicadas. A coleção resultante, oculta em câmaras secretas do palácio, representava a mais refinada expressão de engenhosidade pervertida do início do século XIX. Sua segunda esposa escolhida foi Maria Isabel de Portugal, outra prima no interminável ciclo de consanguinidade real que assolava sua linhagem. Com apenas 19 anos, ela chegou à corte espanhola em 1816. Repleta da esperança ingênua que as jovens princesas trazem em casamentos arranjados. Os médicos da corte já haviam alertado suas damas de companhia sobre os preparativos especiais necessários para a noite de núpcias, mas nada poderia ter preparado Isabelle para a dura realidade que a aguardava. A cerimônia de casamento foi um espetáculo de excessos barrocos, projetado para disfarçar a crescente desesperança de um rei cujo governo se tornava sinônimo de fracasso. Ferdinand estava de pé no altar, adornado em brocado dourado, sua face uma máscara de ansiedade mal reprimida. Ele havia passado a semana anterior consultando médicos, alquimistas e até uma figura enigmática, supostamente um especialista otomano em dificuldades reais, que chegara a Madrid sob a sombra da noite. A tão esperada noite de núpcias foi um desastre que assombraria ambos os envolvidos pelo resto de suas breves vidas juntos. Apesar de todos os preparativos, dispositivos e consultas com especialistas de toda a Europa, a monstruosidade anatômica de Ferdinand se mostrou tão insuperável quanto sempre. Os gritos que ecoaram pelos corredores do palácio naquela noite não eram de paixão, mas de verdadeiro terror e dor. Os servos encontraram lençóis ensopados de sangue e móveis quebrados, evidências de um acoplamento que se assemelhava mais a uma sessão de tortura medieval do que à união romântica da realeza. Isabelle nunca conseguiu superar aquela primeira noite. Observadores da corte notaram que ela passou a apresentar uma gagueira acentuada e se encolhia sempre que Fernando entrava em um ambiente. Ela começou a sofrer do que os médicos do palácio chamavam de episódios histéricos, embora a psicologia contemporânea identificasse como reações a um trauma severo. Suas damas de companhia relataram que frequentemente ela acordava em sobressalto, gritando devido a pesadelos, clamando por alerta sobre o monstro que a atormentava em seus sonhos. Por sua vez, Fernando via o terror da esposa como um ataque pessoal à sua dignidade real. Sua paranoia, já famosa, atingiu novos níveis à medida que ele se convencia de que Isabelle estava tramando com potências estrangeiras para zombar de sua condição. Começou a interceptar suas cartas, sua comida era testada em busca de venenos e seus aposentos revistados em busca de provas de traição. A disfunção sexual do rei se transformou em uma psicose política que contaminava todos os aspectos de seu governo. A pressão para ter um herdeiro tornou-se uma obsessão que consumia tanto o casal real quanto a corte espanhola. Fernando encomendou uma série de consultas médicas cada vez mais estranhas, reunindo médicos, anatomistas e até artistas de circo que afirmavam ter conhecimento em desafios anatômicos peculiares. O quarto real se tornou um laboratório de experimentação sexual que ultrapassava os limites da resistência e da dignidade humanas. Um relato especialmente perturbador encontrado no diário de um médico da corte que serviu nesse período detalha a decisão de Fernando de convidar especialistas estrangeiros para observar suas tentativas de procriação.
Desesperado por soluções, o rei permitiu que anatomistas alemães e médicos franceses presenciassem suas falhas íntimas, transformando sua cama de casamento em um grotesco teatro médico. Esses observadores anotavam tudo e faziam esboços que depois circulavam entre as escolas de medicina na Europa, fazendo da disfunção sexual de Fernando um tema de estudo acadêmico no continente. Isabel, submetida a esse desfile de consultas médicas invasivas, começou a apresentar sinais de colapso psicológico total. Ela perdeu o apetite, emagreceu perigosamente e desenvolveu um olhar distante que os servos consideravam mais aterrorizante do que seus surtos anteriores. A jovem rainha transformou-se em um espectro vivo, vagando pelos corredores de um palácio que havia se tornado sua prisão. As consequências políticas das falhas pessoais de Fernando estavam se tornando impossíveis de ignorar. As colônias americanas da Espanha, já em revolta, apontavam a incapacidade de seu rei de gerar herdeiros legítimos como prova do descontentamento divino com o governo Bourbon. A propaganda revolucionária retratava Fernando como um tirano impotente sexualmente, cujas inadequações físicas refletiam sua incompetência política. A vergonha mais íntima do rei se tornara um clamor de união para movimentos de independência do México à Argentina. A resposta de Fernando a esses desafios foi tipicamente paranoica e violenta. Ele iniciou uma nova leva de purgas contra qualquer um suspeito de espalhar rumores sobre sua condição ou apoiar a independência colonial. A Inquisição, que ele havia restaurado ao retomar o poder, começou a investigar casos de calúnia sexual contra a coroa, criando um clima de terror onde até conversas privadas entre casais casados poderiam resultar em prisão ou morte. A obsessão do rei por segredos atingiu proporções absurdas. Ele mandou erguer passagens secretas em todo o palácio, permitindo que se deslocasse entre seus aposentos e os de Isabel sem ser notado pelos servos. Instalou espelhos em locais estratégicos para identificar possíveis ouvintes e criou uma rede de espiões cujo único propósito era vigiar os rumores sobre o casamento real. Enquanto isso, a saúde de Isabelle se deteriorava, atingida pela violência do marido e pelo terror psicológico que sofria. Os médicos da corte notaram que ela apresentava o que chamavam de gestações fantasma, períodos em que parecia estar grávida, apesar da impossibilidade de engravidar. Esses episódios davam a Fernando breves momentos de esperança, seguidos por uma decepção avassaladora quando a verdade se revelava. As gestações fantasma da rainha tornaram-se uma amarga ironia em uma corte já mergulhada na disfunção. Os servos sussurravam que o rei ficava à porta dos aposentos de Isabelle durante esses momentos, alternando entre orações e maldições, como se a intervenção divina pudesse, de algum modo, superar a impossibilidade mecânica de sua situação. Quando cada gestação fantasma terminava inevitavelmente, Fernando caía em profundas depressões que paralisavam o governo por semanas a fio. Em 1818, após 2 anos desse casamento aterrorizante, Isabelle encontrou seu único escape, a morte. Ela sucumbiu ao que os médicos da corte chamaram diplomaticamente de exaustão nervosa. No entanto, cartas privadas de funcionários do palácio sugerem que ela pode ter apressado seu próprio fim por meio de sutis formas de automutilação. Suas últimas palavras, segundo seu confessor, foram uma oração de gratidão pela libertação iminente. A reação de Fernando à morte de Isabelle expôs a profundidade de sua deterioração psicológica. Ao invés de lamentar a esposa, ele se convencera de que ela havia sido assassinada por inimigos que desejavam impedir sua prole. Ordenou autópsias com múltiplos médicos, buscou evidências de veneno e prendeu várias damas de companhia de Isabelle
por suspeita de conspiração. O luto do rei se confundia com sua paranoia, criando um ciclo de raiva e desconfiança que consumia todos ao seu redor. O funeral da rainha Isabel transformou-se em um espetáculo macabro, que chocou até mesmo os apoiadores de Fernando. Ele insistiu em ver o corpo repetidas vezes durante os preparativos, tocando o cadáver e murmurando sobre o potencial desperdiçado de seu útero. Encomendou uma máscara mortuária e a exibiu em seus aposentos privados, onde visitantes relataram ter visto o rei conversando com o rosto sem vida de sua esposa falecida. Entretanto, a busca de Fernando por um herdeiro não podia ser interrompida pelo luto ou pela loucura. Meses após o sepultamento de Isabelle, seus conselheiros já estavam em busca de uma terceira esposa. O desafio agora era encontrar uma princesa europeia disposta a se casar com um rei cujas esposas anteriores enfrentaram destinos tão sombrios e cujas peculiaridades pessoais estavam se tornando lendárias por todo o continente. As negociações revelaram-se mais complicadas do que o esperado. Várias noivas em potencial retiraram suas candidaturas após consultas privadas com médicos que haviam servido na corte espanhola. Outras exigiram condições sem precedentes, incluindo o direito a aposentos separados e a presença de suas próprias guardas pessoais. A disfunção sexual de Ferdinand transformou-se em uma questão diplomática que ameaçava afastar a Espanha de possíveis aliados. Com o tempo, os emissários do rei descobriram Maria José Amália da Saxônia, uma princesa de origem saxônica cuja grave situação financeira a levou a ignorar a infame reputação de Ferdinand. Quando chegou a Madrid em 1819, Maria José contava com 24 anos, mais madura e experiente do que Isabelle, mas carregava a mesma esperança fadada ao fracasso que marcara a chegada de suas antecessoras. O terceiro casamento foi um evento mais contido, refletindo tanto a idade avançada de Ferdinand quanto o desgaste da corte frente a desastres matrimoniais anteriores. A presença de dignitários estrangeiros era reduzida, as festividades eram mais simples e havia uma clara sensação de que todos apenas seguiam um ritual que já havia falhado 2 vezes. Maria José estava mais preparada para seu desafio do que Isabel, tendo recebido orientações minuciosas de médicos saxônicos que se consultaram com seus colegas espanhóis. Ela trouxe consigo uma coleção de dispositivos médicos e preparações, além de um médico pessoal especializado em situações matrimoniais complicadas. Sua abordagem ao matrimônio era mais clínica do que romântica, encarando suas obrigações reais como um problema médico a ser resolvido por meio de métodos científicos. Essa postura prática a favoreceu mais do que a ingenuidade romântica de Isabelle, mas não conseguiu mudar a impossibilidade fundamental da condição de Ferdinand. O terceiro casamento desenvolveu-se em um padrão de tentativas programadas de intimidade, encontros meticulosamente organizados e monitorados que se assemelhavam mais a procedimentos cirúrgicos do que a demonstrações de afeto conjugal. Maria José mantinha registros detalhados dessas sessões, anotando horários, técnicas e resultados com a precisão de uma pesquisadora. O distanciamento clínico da rainha parecia frustrar Ferdinand ainda mais do que o pânico de Isabelle. Ele começou a suspeitar que Maria José o via como uma curiosidade médica em vez de um marido, e sua paranoia cresceu, incluindo o receio de que ela estivesse secretamente documentando sua condição para serviços de inteligência de outros países. Os espiões do rei relataram que a rainha mantinha intensa correspondência com médicos da corte saxônica, compartilhando o que Ferdinand acreditava serem segredos de Estado acerca de sua anatomia. Enquanto isso, a Espanha continuava a desmoronar sob a má gestão de Ferdinand.
as colônias americanas conquistaram a independência uma a uma, levando consigo a riqueza que sustentara o Império Espanhol por 3 séculos. A obsessão do rei por sua disfunção sexual o impediu de enfrentar as crises políticas e econômicas que devastavam seu reino. As reuniões de gabinete eram adiadas sempre que Ferdinand enfrentava dificuldades com a esposa, e decisões cruciais eram postergadas por semanas, enquanto o rei consultava médicos sobre novas técnicas para a concepção. O povo espanhol, que inicialmente havia recebido Ferdinand com gratidão, começou a perceber o verdadeiro custo de seu monarca restaurado. A revolução fervilhava nas cidades, enquanto bandidos dominavam o campo. Os súditos do rei enfrentavam a fome enquanto ele gastava fortunas em tratamentos sexuais e consultores médicos estrangeiros. A Espanha tornara-se uma piada na Europa, com seu declínio simbolizado por um governante cujos fracassos mais íntimos haviam se tornado de conhecimento público. Em 1829, após uma década de matrimônio clínico, Maria José alcançou o que muitos consideravam impossível: engravidou. A notícia provocou um verdadeiro rebuliço na corte espanhola e por toda a Europa, onde jornalistas diplomáticos fervilhavam em conjecturas sobre como Fernando finalmente superará suas barreiras anatômicas. Alguns atribuíram a um milagre divino, outros apontaram para os avanços na medicina, enquanto os mais cínicos murmurarão sobre infidelidades e herdeiros ilegítimos. A reação de Fernando à gravidez misturou alegria e pavor. Ele decidiu aumentar a segurança de Maria José, trouxe os melhores médicos da Europa e fez com que seus aposentos fossem abençoados por todas as autoridades religiosas de Madrid. O desespero do rei em proteger essa gravidez milagrosa beirava a loucura, uma vez que acreditava que inimigos poderiam tentar sabotar seu tão aguardado herdeiro, seja por meios sobrenaturais ou científicos. A gestação seguia normalmente até o 7º mês, quando Maria José começou a enfrentar complicações que os médicos do palácio não conseguiam entender. O conhecimento médico atual sugere que ela estava lidando com descolamento placentário, uma condição que poderia ter sido gerida com o devido cuidado. No entanto, a intromissão de Fernando em seu tratamento, somada à sua insistência em consultar místicos e alquimistas junto aos médicos, criou um cenário caótico que tornou qualquer intervenção eficaz impossível. Em 18 de maio de 1829, Maria José entrou em trabalho de parto prematuro. O nascimento se transformou em um verdadeiro pesadelo, traumatizando todos os presentes, pois Fernando insistiu em supervisionar o processo, apesar de não ter formação médica. A criança, uma menina, sobreviveu apenas algumas horas antes de sucumbir às complicações do parto prematuro. Maria José sobreviveu ao nascimento, mas nunca se recuperou, vindo a falecer 3 semanas depois, em decorrência do que os médicos chamaram de febre puerperal, embora provavelmente tenha sido uma combinação de infecção e desespero. A reação de Fernando perante essa dupla tragédia expôs a completa desintegração de sua sanidade. Ele se negou a permitir o sepultamento dos corpos, insistindo que os médicos da corte continuassem tentando reanimar tanto a mãe quanto a criança por métodos cada vez mais absurdos. Por quase uma semana, o palácio foi invadido pelo cheiro da decomposição, enquanto o rei se recusava a aceitar a realidade de suas perdas, exigindo que sua equipe médica realizasse ressurreições impossíveis. Quando Fernando finalmente aceitou a morte da esposa e da filha, mergulhou em uma depressão tão profunda que os membros da corte temiam por sua vida. Ele parou de se alimentar, evitou conselheiros e passava os dias contemplando as máscaras mortuárias que havia encomendado para suas 3 esposas. O rei tornara-se um espectro vivo, assombrando seu próprio palácio enquanto a Espanha desmoronava ao seu redor.
Contudo, o destino reservava uma última ironia cruel para Fernando III. Em 1829, com 45 anos, o rei, que há décadas lutava para gerar um herdeiro vivo, de repente se viu diante de um inesperado quarto casamento. Seus conselheiros, desesperados por trazer estabilidade a um reino em crise, identificaram Maria Cristina de Nápoles como uma possível noiva. O que não revelaram a Fernando até que as negociações estivessem seladas foi que Maria Cristina já estava grávida de outro homem quando chegou a Madrid. O quarto casamento, realizado em 1829, foi uma farsa que não enganou ninguém. Maria Cristina estava visivelmente grávida ao atravessar o corredor, carregando uma criança que não poderia ser de Fernando. O monarca, por sua vez, estava tão desesperado por um descendente que se deixou enganar por essa fraude evidente, acreditando que a intervenção divina finalmente tinha respondido suas súplicas de maneiras inusitadas. O nascimento de Isabel II, em 1830, deveria ter sido o clímax da busca de Fernando pela sucessão, mas, ao contrário, tornou-se a origem de novas inquietações. O rei tinha plena consciência de que a criança não era biologicamente sua, mas sentia a necessidade de sustentar a ilusão da legitimidade para proteger sua dinastia. A relação com Maria Cristina era fundamentada em uma troca de enganações. Ela simulava respeito por ele, enquanto ele fazia de conta que acreditava que a criança era sua. Os últimos anos de Fernando foram marcados pela mesma disfunção sexual que o acompanhou durante a vida adulta. Contudo, agora, com a pressão adicional de manter uma sucessão fraudulenta, ele persistia em suas tentativas desesperadas de intimidade com Maria Cristina, na esperança de gerar um filho que fosse realmente seu. Esses esforços, observados pela mesma sequência de médicos e especialistas que presenciaram suas tentativas anteriores, tornaram-se ainda mais tristes à medida que sua idade tornava o sucesso cada vez mais improvável. A paranoia que dominou os últimos anos de Fernando manifestou-se de formas que chocaram até os cortesãos mais cínicos, que haviam visto décadas de loucura real. O rei começou a fazer inspeções aleatórias nos aposentos de sua esposa a qualquer hora, irrompendo pelas portas com guardas armados para flagrar Maria Cristina em traições imaginárias. Esses ataques noturnos aterrorizavam as damas de companhia da rainha, que nunca sabiam quando poderiam se deparar com um monarca de olhar frenético, fazendo acusações de conspiração. A obsessão de Fernando pela vigilância tomou proporções grotescas. Ele ordenou a criação de buracos de espião nas paredes entre seus aposentos e os de Maria Cristina, passando horas observando-a por essas fissuras rudimentares, como um voyeur perturbado. Os servos do palácio relataram ter visto o olho do rei pressionado contra essas aberturas durante os momentos mais íntimos de sua esposa, enquanto ela amamentava a filha, orava ou simplesmente se perdia em contemplação. A rainha, ciente dessa vigilância constante, começou a mover-se por seus aposentos como uma prisioneira, controlando cada gesto e expressão com minúcia. Os rituais de degustação de alimentos tornaram-se elaboradas cerimônias de desconfiança, que podiam atrasar as refeições por horas. Fernando insistia que não apenas cada prato deveria ser provado, mas que os provadores deveriam esperar 30 minutos entre a degustação e o serviço, para garantir que quaisquer venenos de ação lenta tivessem efeito. O rei observava esses infelizes servos com a intensidade de um falcão à espreita, buscando em seus rostos qualquer sinal de angústia que pudesse indicar contaminação. Vários provadores desmaiaram de exaustão nervosa sob essa vigilância incessante, o que apenas reforçou a crença de Fernando de que tentativas de assassinato eram iminentes. Maria Cristina, presa nessa teia de suspeitas, começou a apresentar os mesmos sinais de deterioração psicológica
que afetaram as esposas anteriores de Fernando. Suas cartas para a família em Nápoles, interceptadas e lidas pelos espiões do rei, revelaram uma mulher que lentamente estava perdendo o controle de sua sanidade. Ela escrevia sobre a sensação constante de ser observada, sobre saltar com sombras, sobre a dificuldade de confiar em seus próprios servos. A rainha descreveu sua vida como se estivesse em uma jaula de vidro, onde cada respiração era monitorada em busca de sinais de rebelião. A paranoia do rei se estendia muito além de sua família imediata, abrangendo toda a dinâmica da corte. Ele passou a rotacionar suas guardas pessoais diariamente, convencido de que um serviço prolongado poderia resultar na corrupção por parte de agentes hostis. Os ministros do gabinete eram submetidos a testes de lealdade que beiravam o absurdo. Ferdinand fazia declarações contraditórias em reuniões privadas para avaliar se os ministros o corrigiam, interpretando qualquer desvio como indício de traição. A corte espanhola, que antes era a admiração da Europa por sua elegância e cultura refinada, transformou-se em um palco bizarro de vigilância mútua. Os cortesãos aprenderam a se comunicar em uma linguagem codificada para evitar o contato visual direto com o rei, comportando-se com a neutra cautela de diplomatas em território hostil. As conversas eram sussurradas. Relações se formavam e se desfaziam com base na lealdade percebida a facções rivais, e todos sabiam que uma palavra descuidada poderia resultar em prisão ou exílio. A relação de Ferdinand com sua filha recém-nascida, Isabela, tornou-se uma fonte de ansiedade constante. Embora soubesse que ela não era sua filha biológica, ele a amava como herdeira, ao mesmo tempo em que a ressentia como um símbolo de seu fracasso pessoal. O rei passava horas observando o bebê, em busca de traços que indicassem semelhança com ele ou com possíveis pais. Ele contratou artistas para criar retratos detalhados de Isabela em diferentes fases da infância, comparando essas imagens com suas próprias pinturas e as de amantes anteriores de Maria Cristina. A questão da paternidade de Isabela o atormentava de maneira particular, pois representava o ápice de sua disfunção sexual. Ali estava uma criança que herdaria seu trono justamente porque ele não conseguira gerar uma descendência legítima. A ironia não lhe escapava, pois seu maior sucesso político, garantir a sucessão, era simultaneamente seu mais profundo fracasso pessoal. Essa contradição o corroía, envenenando os raros momentos de alegria que passava com a filha. Ferdinand começou a consultar genealogistas e fisiologistas, buscando prova científica da legitimidade de Isabela que calasse suas incertezas. Esses especialistas, cientes da delicadeza de sua tarefa, ofereciam opiniões cuidadosamente ambíguas, que poderiam ser interpretadas como apoio a qualquer conclusão que o rei desejasse. Seus relatórios, conservados nos arquivos do palácio, revelam a criatividade desesperada de acadêmicos tentando atender a uma demanda irreal, enquanto protegiam suas próprias vidas. Os esforços do rei para controlar o comportamento de sua esposa tornaram-se cada vez mais complexos e invasivos. Ele designou servos específicos para vigiar a correspondência de Maria Cristina, exigindo que relatassem não apenas o conteúdo de suas cartas, mas também suas expressões faciais enquanto escreviam. Ferdinand demandava relatos minuciosos das atividades diárias da rainha, incluindo quanto tempo ela passava em oração, quais livros lia e com quem conversava durante aparições públicas. As tentativas de Maria Cristina de manter alguma aparência de vida normal sob esse escrutínio exigiam uma força psicológica imensa. Ela aprendeu a compartimentalizar suas emoções, exibindo uma fachada serena em público, enquanto lutava em privado contra a pressão constante da observação. Seu diário pessoal, encontrado séculos depois escondido atrás de uma parede falsa em seus aposentos,
revela o impacto devastador que essa vigilância teve em sua saúde mental. Ela compartilhou suas reflexões sobre a experiência de ser uma atriz que nunca deve abandonar seu papel, nem mesmo em seus sonhos. A paranoia de Fernando começou a ter repercussões internacionais, impactando as relações diplomáticas da Espanha. Embaixadores de outros países relataram a seus governos sobre o comportamento imprevisível do rei e a instabilidade em sua corte. As negociações matrimoniais para formar alianças na Europa foram interrompidas, pois potenciais parceiros duvidavam da capacidade da Espanha de cumprir acordos de longa duração sob uma liderança tão errática. A desordem pessoal de Fernando passava a ser uma preocupação global. Sua obsessão por descobrir conspirações de assassinato o levou a enxergar conspirações nas ações mais triviais. Quando Maria Cristina pediu autorização para redecorar seus aposentos, Fernando interpretou isso como uma estratégia para esconder armas ou venenos. E quando os cortesãos elogiavam a beleza da rainha, o rei se perguntava se suas palavras não eram, na verdade, um código para mensagens traiçoeiras. Até mesmo as práticas religiosas começaram a ser vistas com desconfiança. Fernando se questionava se as fervorosas devoções de Maria Cristina eram genuínas ou uma forma de comunicação secreta com potências católicas estrangeiras. O impacto econômico da sua paranoia era alarmante. A coroa investia enormes quantias em medidas de segurança, redes de espionagem e investigações de lealdade, enquanto o tesouro espanhol se esvaziava e seu povo padecia. O rei mandou construir passagens secretas por todo o palácio, instalou sofisticados sistemas de alarme e manteve vários grupos de provadores de alimentos, guardas e servos, para garantir que ninguém pudesse se unir contra ele. Essas despesas drenavam recursos que poderiam ter sido direcionados para lidar com a crescente crise financeira da Espanha. A saúde de Fernando começou a se deteriorar sob a pressão constante de sua vigilância. Os médicos do palácio perceberam que o rei sofria de insônia crônica, problemas digestivos e do que chamavam de agitação nervosa. Sua paranoia gerou um ciclo vicioso, onde seus medos alimentavam comportamentos que justificavam ainda mais temores, aprisionando-o em um crescente estado de suspeita e ansiedade. Seus relacionamentos com os poucos familiares que lhe restavam tornaram-se vítimas de seu estado mental em declínio. Ele começou a desconfiar até mesmo de seus parentes mais próximos, interpretando interações familiares normais como potenciais ameaças. As celebrações de aniversário transformaram-se em momentos tensos, onde Fernando buscava sinais de conspiração na disposição das flores ou na escolha dos presentes. Seu irmão Dom Carlos, que o apoiara em crises anteriores, passou a ser alvo de investigações e vigilância. Os esforços de Maria Cristina para proteger sua filha da paranoia de Fernando geraram ainda mais conflitos. O rei interpretou os instintos protetores da rainha como indícios de que ela estava preparando Isabela para ser controlada por potências estrangeiras. Quando Maria Cristina pediu um tempo privado com sua filha, Fernando se questionava sobre quais ideias traiçoeiras ela poderia estar incutindo na mente da criança. O simples ato de afeto materno tornou-se mais uma batalha na guerra imaginária do rei contra conspirações. Os servos mais próximos da família real se encontraram em situações insustentáveis. Era exigido deles que apresentassem relatórios detalhados sobre as atividades da rainha enquanto mantinham a aparência de lealdade. Muitos desenvolveram problemas nervosos sob essa pressão intensa, resultando em uma alta rotatividade de pessoal que desestabilizou ainda mais a corte. Novos servos, ainda sem a familiaridade necessária com as complexas lealdades e expectativas de suas funções,
frequentemente despertavam as suspeitas de Fernando por meio de erros inocentes. Suas tentativas de desvendar a verdadeira identidade do pai de Isabela tornaram-se cada vez mais desesperadas e invasivas. Ele ordenou que investigadores elaborassem dossiês minuciosos sobre cada homem que teve contato com Maria Cristina durante sua estadia em Nápoles, em busca de características físicas que pudessem se alinhar aos traços de sua filha. Essas investigações se aprofundaram, abrangendo a análise dos registros médicos dos possíveis pais, suas histórias familiares e até mesmo a correspondência pessoal anterior à concepção de Isabela. O quarto do rei transformou-se em um museu de suas falhas íntimas, repleto de retratos de suas esposas falecidas, instrumentos médicos que não conseguiram resolver seus problemas anatômicos e relíquias religiosas que ele esperava que trouxessem intervenção divina para sua disfunção estavam ali. Aqueles que visitavam esses aposentos privados relataram uma atmosfera de tristeza desesperada, que parecia impregnar as paredes como um incenso pesado. Fernando conduzia audiências a partir desse espaço, cercado por recordações de seus mais íntimos fracassos, enquanto discutia questões de Estado. A pressão psicológica sobre Maria Cristina aumentava à medida que o comportamento de Fernando se tornava mais errático. A rainha começou a manifestar sintomas físicos de estresse, como queda de cabelo, oscilações de peso e tremores que ela tentava ocultar durante suas aparições públicas. Suas damas de companhia perceberam que ela desenvolveu hábitos nervosos, como olhar constantemente por cima do ombro e sobressaltar-se com ruídos inesperados. A paranoia de Fernando atingiu um ponto bizarro em 1832, quando ele se convenceu de que Maria Cristina estava tentando envenená-lo através do contato íntimo. O rei passou a exigir que sua esposa se submetesse a exames médicos antes de qualquer interação física, em busca de indícios de toxinas que pudessem ser transmitidas pelo toque. Esses exames, realizados por médicos da corte na presença de Fernando, representaram a degradação final do que restava de seu relacionamento conjugal. A comunidade internacional observou a descida da Espanha ao caos com uma mistura de fascínio e horror. Correspondências diplomáticas desse tempo revelam que potências europeias estavam ativamente planejando o eventual colapso do governo de Fernando. Reconhecendo que a disfunção pessoal do rei tornava impossível uma administração estável, algumas nações começaram a apoiar secretamente movimentos de independência regionais dentro da Espanha, calculando que a fragmentação do Império Espanhol seria preferível à continuidade de um governo instável sob um monarca desequilibrado. Com a chegada de 1833, a saúde física de Fernando finalmente começou a refletir os danos psicológicos de seu reinado paranoico. Médicos da corte notaram que o rei havia desenvolvido um tremor persistente, problemas digestivos crônicos e o que pareciam ser os primeiros sinais de declínio cognitivo. Seus discursos tornaram-se divagações repletas de acusações contra inimigos não identificados e referências a conspirações que existiam apenas em sua mente. O fim, quando chegou, foi quase anticlimático. Após décadas de disfunção dramática, Fernando simplesmente começou a desaparecer, seu corpo finalmente sucumbindo ao estresse acumulado de uma vida inteira, lutando contra sua própria anatomia e psicologia. Nos seus últimos momentos, ele oscilava entre a lucidez e o delírio, às vezes chamando por suas esposas que já partiram, e em outras ocasiões emitindo ordens para investigações sobre conspirações que nunca existiram. Em 1833, Fernando II finalmente encontrou a tranquilidade que lhe havia escapado em vida. Tudo isso por meio do simples ato da morte. A causa oficial do falecimento foi atribuída à gota,
mas os médicos do palácio admitiram em particular que o rei havia, na verdade, sucumbido ao cansaço extremo, um cansaço físico, psicológico e espiritual, resultado de décadas de frustração sexual e paranoia política. A autópsia de Fernando II, realizada em segredo pelos mesmos médicos que tentaram desvendar seus mistérios anatômicos por anos, revelou a cruel ironia da natureza. O órgão sexual do rei, preservado para fins de estudo, media notáveis 35 centímetros de comprimento e apresentava uma variação dramática em circunferência da base à ponta, conforme as descrições da época. O mais perturbador foi a descoberta de cicatrizes internas e deformidades que tornavam a função sexual normal praticamente inviável, explicando suas longas décadas de insucessos e desilusões. Mas a autópsia também trouxe à luz algo mais: evidências de automutilação deliberada desde sua adolescência. O rei aparentava ter passado anos tentando diferentes métodos de autocirurgia na esperança de modificar seu corpo para alcançar uma intimidade normal. Essas tentativas lamentáveis de autocorreção, feitas em segredo com qualquer ferramenta que conseguisse, apenas pioraram sua condição e aumentaram o trauma psicológico que se somava às suas anomalias físicas. O órgão preservado, juntamente com desenhos médicos detalhados e anotações, foi guardado nos arquivos do Vaticano, onde permanece até hoje. Os oficiais da Igreja consideraram esse material extremamente perturbador e politicamente sensível para ser divulgado, criando um dos segredos de Estado mais estranhos da história. Acadêmicos que tiveram acesso a esses documentos o descrevem como simultaneamente fascinante e inquietante, uma janela para o inferno pessoal de um poder absoluto corrompido pelo destino de sua anatomia. A morte de Fernando assinalou o fim de uma era, mas seu legado persistiu na Espanha fragmentada que ele deixou para trás. Isabel II, a filha cuja paternidade é incerta, herdou um reino devastado por guerra civil, crise econômica e desonra internacional. O Império Espanhol, que outrora dominou o mundo, virou uma potência europeia em declínio. Esse retrocesso foi acelerado por anos de má gestão de um rei cujas obsessões pessoais superaram suas obrigações públicas. A história de Fernando II serve como um alerta de que o poder sem sabedoria é perigoso, mas o poder combinado com disfunções pessoais pode ser catastrófico. Seu reinado evidenciou como traumas psicológicos individuais podem refletir em um trauma nacional. Como a vergonha íntima pode se converter em um desastre público, e como os erros humanos mais profundos podem repercutir na história, com consequências que vão muito além de seu alcance original. Talvez, tragicamente, a trajetória de Fernando revele o preço humano da monarquia absoluta, onde os dilemas pessoais de um único homem podiam definir o destino de milhões. Suas 3 esposas falecidas, sua filha duvidosa, seus súditos aterrorizados e seu reino arruinado pagaram o preço por uma loteria genética que deu errado muito antes de qualquer um deles vir ao mundo. Ferdinand foi tanto um agente quanto uma vítima de um sistema que acumulava poder excessivo nas mãos de indivíduos essencialmente inadequados para exercê-lo. Quando, em 1834, o médico real finalizou sua sombria tarefa de preservar o legado anatômico de Ferdinand, certamente ponderou sobre a cruel ironia de sua situação. Ali estava a prova tangível de um reinado que devastou tudo o que encontrou: esposas, filhos, súditos e, por fim, o próprio rei. O órgão preservado representava mais do que uma mera curiosidade médica. Era um tributo ao poder destrutivo da vergonha, à corrupção da autoridade descontrolada e ao trágico desperdício do potencial humano. No fim das contas, Ferdinand III conquistou uma forma de imortalidade,
mas não a que desejava. Seu nome perdurou não como um grande monarca ou governante eficaz, mas como um alerta sobre os riscos de permitir que disfunções pessoais se camuflem como poder político. Seu legado anatômico, guardado em cofres do Vaticano, serve como um lembrete de que alguns segredos são perturbadores demais para serem reconhecidos pela história, humanos demais para serem acolhidos pela lenda e trágicos demais para que o tempo possa curar. Os lençóis de seda que antes envolviam seu corpo deformado agora cobrem um reino igualmente ferido, igualmente incapaz de operar conforme a natureza pretendia. Ferdinand II finalmente encontrou a paz, mas deixou para trás uma Espanha que batalharia por gerações para se recuperar dos desastres íntimos de seu turbulento reinado. O rei mais deturpado da história havia chegado ao fim, assim como viveu, como uma fonte de sofrimento para todos que tiveram a infelicidade de ser impactados por seu poder.